Bom, pessoal, meu nome é Giovanni Grisa, eu sou professor da Unisc, da Universidade de Santa Cruz do Sul, tá? E a ideia dessa videoaula hoje é substituir uma aula presencial, tá? Que iria tratar do assunto de recursividade da disciplina de programação estruturada. Tá? Então essa tarefa ela vai ser realizada por IAD, tá? Vai ser realizada à distância e nós vamos iniciar. Então o que seria a recursão? A recursão é uma técnica onde uma rotina estruturada ou uma função estruturada faz chamadas a ela mesma. Tá? E para que a gente vai fazer isso? Qual o objetivo disso? O objetivo é complementar uma tarefa repetitiva, uma tarefa que é repetitiva e que pode ser identificada como uma tarefa recursiva. Tá? Entretanto, nem todas as tarefas que são repetitivas, elas podem ser resolvidas com recursão. Tá? Então, nós dizemos que a solução de uma tarefa ela é recursiva quando ela pode ser definida em termos de si mesma. Tá? E a gente também usa uma tarefa mínima e uma condição de parada, e um critério de parada. Tá? Um exemplo bem intuitivo que a gente tem para esse tipo de tarefa é a tarefa de subir escada. A gente pode fazer uma analogia à tarefa de subir escada. Tá? Então, quando a gente vai subir escada, a gente repete movimentos. Tá? A gente repete tarefas, a gente repete pequenas funções, tá? Que seria o que? Subir um lance de escada, tá? Subir um degrau. Então o nosso subir um degrau poderia ser uma função, e essa função ela poderia ser chamada de forma recursiva. Tá? No momento que eu subir um degrau, eu subo outro, então eu vou subindo até encontrar um critério de parada. O critério de parada, a condição de parada nesse caso, seria chegar no meu objetivo, que seria no topo da escada. Tá? Então, o que seria a tarefa mínima? A tarefa mínima seria subir os degraus, tá? Os degraus dessa escada. E a condição de parada, tá? O critério de parada seria o final da escada, o fim da escada. Tá ok? Então a tarefa de subir escada ela pode ser decomposta em uma repetição finita de uma outra função, por exemplo, chamada subir um degrau. Tá? Então a gente pode subdividir a função, a tarefa de subir escada, numa função menor chamada subir um degrau. Tá? Então a gente vai executando essa função de subir um degrau até que a gente atinja uma condição de parada, até que a gente atinja um critério de parada, que seria chegar no topo, chegar no meu objetivo. Então a recursão também pode ser chamada, também pode ser definida como definição circular. Tá? Em algumas literaturas a gente vai encontrar esse conceito se tratando de recursão. Tá? Mas o mais comum mesmo é a recursão, é a recursividade. Tá? Então, como nós já vimos antes, a recursão ocorre quando algo é definido em termos de si mesmo, tá? Quando uma função, uma determinada função chama ela mesma, né? Então, um outro exemplo típico, um outro exemplo clássico que nós temos é a resolução de um problema do cálculo do número fatorial. Tá? Eu quero encontrar o fatorial de um número n. Tá? Então, nesse caso, nós também podemos usar uma função recursiva. Tá? Então, o cálculo de um fatorial de um número n é o produto de todos os números inteiros entre 1 e n. Tá? Então, nós temos aqui, sendo n um inteiro, temos, então aqui estão as regras. Tá? O fatorial de um número n é igual a se o n for 0, tá? O resultado é 1. Agora, se o n for maior que 0, então acontece esse cálculo. Tá? Então acontece o cálculo do produto de todos os números inteiros entre 1 e n. Tá? Que seria aqui n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Seguindo,
a ideia básica da recursão é dividir um problema maior em problemas menores, assim como a gente viu naquele problema da escada. Tá? O nosso objetivo principal era qual? Era subir toda a escada, chegar no topo da escada, chegar no final da escada. Tá? Mas a gente tem que resolver, a gente poderia resolver esse problema em tarefas menores, que seria subir degrau em degrau. Tá? Então, dividir para conquistar, né? Pegar um problema maior, dividir em problemas menores para que esse objetivo maior possa ser alcançado de uma maneira mais fácil. Tá? Então, o fatorial de um n é o produto de todos os números inteiros, de 1 e n. Tá? Então, por exemplo, o fatorial de um determinado número, o fatorial do número 3, seria igual ao quê? É igual a 1 vezes 2 vezes 3, ou seja, 6. Tá? Então, o fatorial desse número ele pode ser definido em termos do fatorial de 2. Tá? Ou seja, o fatorial de 3 é o quê? É o n, o próprio n, vezes o fatorial de 2. Tá? Isso vai ficar mais claro depois na hora que a gente for verificar os exemplos. Então aqui nós vamos ver algumas funções, nós vamos ver a resolução do problema do fatorial sem o uso de recursão e com o uso de recursão. Tá? Então vamos iniciar sem a recursão e aqui nós temos um problema resolvido em C, na linguagem C, sem o uso de recursão. Nós temos as duas bibliotecas, tá, usadas nesse programa. A gente tem a função principal, que é o main, onde ela printa o resultado da função fatorial para o número 5. Tá? Então o n nesse caso aqui vai ser o 5. Tá? Então na função fatorial, se o n for igual a 0, vai resultar em 1, né? Assim como a gente viu na definição do fatorial. Se o n não for igual a 0, o cálculo do fatorial vai ser executado. Tá? Então agora a função com recursão nós temos aqui. Tá? Onde aqui no main o problema é idêntico. Tá? A gente vai printar o resultado do fatorial. Tá? Então n é igual a 5, é o mesmo exemplo. E aqui nós temos a função do fatorial. Tá? Se o n for 0, o resultado será 1. Tá? Agora olha que interessante. Se o n não for 0, então o que vai acontecer? O resultado da minha função vai ser o fatorial. Tá? Na primeira passada por essa função aqui, o fatorial, o n no caso é 5. Tá? Então 5 vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Então é 5 vezes o fatorial de 4. Tá? Então aqui que nós podemos observar o quê? Que o fatorial a função fatorial está sendo chamada dentro da função fatorial. Tá? Então aqui está a recursão, aqui está ocorrendo a recursão. Tá? Então a própria função fatorial está chamando ela mesma. Tá? Então aqui a gente pode ver na função principal, no main a gente chama o fatorial. E a própria função fatorial também chama o fatorial. Tá? Então, aqui nós podemos observar a recursão ocorrendo. Tá ok? Em geral, as formas recursivas dos algoritmos são consideradas mais enxutas e também mais elegantes do que as formas iterativas. Tá? Que são os algoritmos tradicionais sem a recursão. Tá? Então, como a gente pôde ver no exemplo anterior, o código com recursão ele ficou mais simples, ele ficou mais enxuto, ele ficou menor do que o código sem a recursão. Tá? Então, isso facilita a interpretação do código. Tá? Entretanto, o uso de recursão também pode apresentar uma maior dificuldade na detecção de erros. Tá? Para a gente conseguir detectar um erro que está acontecendo é muito mais complexo, pode ser muito mais complexo num algoritmo que usa função recursiva, tá? Do que num algoritmo tradicional. Aí a gente tem que verificar também se esse nosso problema precisa mesmo ser usado com uma função recursiva. Tá? Por exemplo, nós não vamos pegar qualquer algoritmo e vamos tentar aplicar a recursividade nele. Não, a gente só vai aplicar a recursividade onde a gente realmente
tiver um ganho com isso, tá? Senão os problemas acabam se tornando ineficientes, tá? Então, todo cuidado é pouco, tá? Todo cuidado é pouco ao se fazer funções recursivas, tá? Então, duas coisas devem ser muito bem observadas, devem ficar muito bem claras, muito bem estabelecidas antes de se criar, antes de se usar uma função recursiva, tá? A gente tem que ter o critério de parada, tem que determinar bem o critério de parada e o parâmetro de chamada recursiva. Tá? Vamos ver aqui no exemplo. Aqui é o mesmo código com recursão, tá? Então, qual é o critério de parada desse código aqui? Tá? Como a gente determina o critério de parada? O que é o critério de parada? A gente determina o critério de parada quando a função deverá parar de se chamar. Tá? O critério de parada vai determinar em que momento a função recursiva tem que parar de se chamar. Tá? Em que momento que ela não vai mais se chamar. Se esse critério não existir, a função pode ser executada infinitamente. Tá? Ela pode entrar em um loop infinito. Então, o critério de parada tem que ser muito bem estabelecido, tem que ser muito bem pensado antes dele ser usado. Tá? Então, no exemplo do cálculo fatorial, que é o exemplo que nós estamos trabalhando agora, o critério de parada ocorre quando o cálculo do fatorial chega em zero. Tá? Que é nesse caso aqui. Tá? Então, se n for igual a zero, a função vai retornar 1. Tá? Então, o fatorial não vai mais ser chamado. A função fatorial não vai mais chamar ela mesma. Tá? Vai retornar 1 e vai encerrar o processamento dessa função. Tá? Outra coisa que tem que ficar bem estabelecida é o parâmetro de chamada dessa função recursiva. Tá? Quando chamamos uma função dentro dela mesma, a gente deve observar, a gente deve cuidar muito para que esse valor, esse parâmetro passado, ele chegue a um fim, ele chegue em um fim. Tá? Se o valor desse parâmetro não for alterado, tá? Ele não vai e não conseguir chegar no fim, o que vai acontecer? Eu vou entrar num loop. Tá? Por exemplo, se aqui no meu exemplo eu não tivesse ali no parâmetro do fatorial aqui o n-1, para decrementar o n, o que aconteceria? Ele entraria em loop. Né? No nosso exemplo, 5 é o meu fatorial. Então, toda vez eu ia passar o fatorial de 5, ele nunca ia terminar. Tá? Assim como n-1, eu estou passando por parâmetro, vai chegar no momento que o n vai ser igual a zero e ele vai encerrar. Tá? Então, no cálculo do fatorial, a mudança no parâmetro de chamada recursiva ocorre quando definimos o fator de n em termos de n-1, tá? Que foi esse exemplo que a gente viu agora. Tá? Então, com esses dois cuidados, a gente garantiu o correto funcionamento desse tipo de cálculo, desse tipo de algoritmo. Tá? Então, nesse nosso problema aqui, ficou interessante o uso de uma função recursiva para a resolução desse problema. Tá? Então aqui a gente pode ver o n-1 sendo passado por parâmetro. Tá? Então sempre que chamarmos uma função, isso aqui é muito importante, é necessário um espaço de memória para armazenar os parâmetros. Tá? Independente da função, se ela é recursiva ou não. Sempre que nós chamarmos uma função, é necessário um espaço de memória para armazenar o quê? Para armazenar os parâmetros, para armazenar as variáveis locais, para armazenar os endereços de retorno, para armazenar as constantes. Tá? Então, a gente sempre precisa de um espaço de memória físico para armazenar esses dados. Tá? Então, numa função recursiva, essas informações são armazenadas a cada chamada da recursão. Tá? Isso é muito importante. Então, toda vez que a função chamar ela mesma, seria como se ela estivesse chamando uma outra função. Eu sempre vou precisar alocar espaço na memória para esses dados. Tá? Cada chamada da função eu preciso alocar espaço em espaços físicos diferentes para esses dados. Tá?
Então, portanto, a memória necessária para armazená-las é proporcional ao número de chamadas da recursão. Além disso, tá, todas as tarefas de alocar e liberar a memória, copiar a informação, tudo envolve tempo computacional. Então, além da gente ter um espaço maior de memória, precisar de mais espaço de memória para armazenar essas informações, em termos de processamento, o tempo computacional também é maior. Tá? Então, uma função recursiva ela gasta mais tempo do que uma versão sem recursão. Tá? Portanto, algoritmos recursivos tendem a necessitar de mais tempo de espaço e processamento, tá? Do que os algoritmos interativos, que são os algoritmos sem recursão. Tá? Então, como frisado antes, tá? É bom salientar novamente, a gente tem que verificar quando que vamos fazer o uso de uma função recursiva. Realmente é necessário o uso da função recursiva? Tá? Eu vou ter ganho usando função recursiva? Tá? A gente sempre tem que fazer essa análise antes de fazer ou não o uso desse tipo de função. Então vamos entender como uma função recursiva funciona. Tá? Vamos pegar esse exemplo que nós tínhamos da função recursiva para cálculo do fatorial de um determinado número. Tá? Vamos supor que o fatorial que nós estamos calculando agora, que nós queremos calcular, é o número 3. Tá? Nós queremos calcular o fatorial para o número 3. Tá? Então nós pegamos o mesmo código com recursão usado anteriormente. Tá, legal? E vamos analisar apenas a função fatorial. Tá? A gente vai pegar apenas esse trecho de código onde a gente tem a função fatorial, né? A função recursiva fatorial. Vamos fazer análise apenas desse trecho de código. Então, a gente pegou apenas esse trecho de código, onde esse código inicializa. Tá? A primeira vez que ele é chamado lá na função main. Tá? Então, lá é printado o valor que vai retornar a minha função fatorial. Tá? E eu estou enviando como parâmetro o número 3 para essa função. Então, meu n vai iniciar sendo 3. Tá? Então, inicialmente, a função fatorial é executada com o valor 3 como parâmetro. Então, eu já estou reservando espaço físico na memória para armazenamento do meu número 3. Tá? Então, seguindo a execução do nosso programa, nós vamos verificar se o n é igual a 0. O n não é igual a 0. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou executar esse trecho aqui, n vezes fatorial de n menos 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que a função vai ser chamada novamente. Tá? Então, vai acontecer a chamada recursiva. Tá? Então, o que aconteceu? Eu estou chamando o fatorial de n menos 1. Tá? Então, agora o meu n é 2. Então, eu preciso de um espaço de memória físico para armazenar o 3 e o 2. Tá? Então, eu já estou precisando dois espaços na memória, um para armazenar o 3 e outro para armazenar o 2. Tá? E aqui a gente pode ver o processamento computacional também. Tá? Porque a gente está chamando a função fatorial uma vez e nós estamos chamando ela outra vez. Tá? Nós já temos duas execuções da função aqui. Tá? E esse mesmo procedimento ocorre mais uma vez. Tá? Porque o n não é igual a 0, ele é igual a 2. Tá? Então, novamente acontece a chamada da função recursiva. Tá? Então, mais um espaço na memória para armazenar 1. Tá? E como 1 não é igual a 0, acontece mais uma vez esse processamento. Tá? Onde a minha função fatorial chama o fatorial. Tá? Nesse momento, o meu n é igual a 0. Tá? Ele também fica armazenado na memória. Eu também preciso de um espaço físico na memória para armazenar ele. Tá? Só que agora o n sim é igual a 0. Então o que eu vou retornar? Eu vou retornar 1. Tá? Vou retornar 1. Então vamos analisar aqui. Vamos verificar que o 1 está sendo retornado para onde? O 1 está retornando para a função que chamou ele.
Tá? Então aqui já acontece o retorno da função. Tá? E agora esse valor vai ser retornado para a função que chamou antes também, tá? Para aquele trecho que foi chamado antes, e retorna mais uma vez. Tá? Então aqui a gente pode ver que as setas em preto é a execução da fatoração, né? A execução da recursividade, tá? E as setas em vermelho representam o retorno, né? Retorno dos valores para essas funções, até que a gente consiga chegar no valor do cálculo fatorial. Tá legal? E, por fim, esse retorno volta para a função principal e a gente consegue imprimir o fatorial de 3 na tela. Então a função ela será chamada tantas vezes quanto forem necessárias. Tá? A cada chamada da função recursiva, a função irá verificar, nesse nosso exemplo que nós vimos agora, se o valor de n é igual a 0. Tá? Se não for, uma nova chamada é realizada. Tá? Então, nesse nosso exemplo, o número de chamadas da função recursiva vai ser proporcional ao valor de n. Tá? Então, esse processo, como a gente viu antes, tá? Ele é representado e é identificado pelas setas pretas, tá? Daquele exemplo que nós vimos antes. E esse processo continua até que o n chegue em 0. Enquanto não chegar a 0, esse processo vai sendo executado de forma recursiva. Tá? Ao chegar nesse ponto, ao chegar no valor 0, a função começa o processo inverso, tá? Que estava identificado anteriormente pelas setas vermelhas. Tá? Então ela passa a devolver para quem chamou a função o valor calculado naquele momento, o valor que ele obteve naquele momento. Então essa é uma atividade por EAD, tá? Mas mesmo assim, para que a presença seja validada, para que essa presença seja consolidada, é necessária a execução de uma atividade. Tá? Essa atividade é um exercício que está disponível no IAD. Tá? Nesse exercício, vocês vão precisar relacionar colunas, tá? Identificando se um determinado código-fonte está usando ou não recursão. Tá? Se o exercício estiver 100% correto, eu vou considerar 0,1 ponto na média, assim como os demais trabalhos extras feitos na disciplina. Tá? E se o exercício não estiver correto, tá? Se ele não estiver 100% correto, esse ponto não será considerado como, não será acrescentado na nota final. Entretanto, a presença será validada. Tá? Então, para que a presença seja consolidada, para que a presença seja validada nessa aula, é necessário a execução do exercício. Tá? Independente se o exercício for feito corretamente, 100% correto ou não. Tá? Entretanto, só vai ganhar 0,1 ponto na média quem fizer esse exercício corretamente. Tá? Além disso, a gente vai ter um outro trabalho extra, a gente vai ter um exercício extra também valendo 0,1 ponto. Tá? Onde a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenvolver, tá? A gente tem que implementar um algoritmo, tá? Para exibir a série de Fibonacci. Tá? Só que de forma recursiva. Tá? Então essa questão também vale 0,1 ponto na média e a data de entrega é a próxima aula. Tá? A próxima aula presencial que nós tivermos, esse exercício deve ser entregue para que esse ponto extra seja adicionado na nota. Tá, ok? Então o programa deve solicitar ao usuário a quantidade de valores da série Fibonacci, tá? Da sequência de Fibonacci a ser exibida na tela. Tá? Então a gente vai criar uma função recursiva para que calcule esse valor. Tá? Essa função deve receber também por parâmetro, tá? A quantidade de valores a serem exibidos na tela. Tá? Por exemplo, se eu digitar o número 14, tá? O programa vai ter que solicitar o número de valores que eu quero que seja exibido da série de Fibonacci na tela. Tá? Então se eu digitar 14, essa série aqui vai ter que ser exibida para mim. Tá? E esse 14 ele vai ter que ser enviado por parâmetro também, para me saber quantos valores
eu quero que sejam exibidos na tela. Tá? Então tá, pessoal, boa sorte na execução dos exercícios. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Espero ter contribuído no entendimento das funções recursivas. Tá? Então, tenham um bom dia.